Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Karen conseguiu que uma funcionária fosse demitida porque ela ajudou e ainda faz compras na loja como se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu há alguns anos. Tínhamos uma Karen com cabelo loiro curto e nariz permanentemente empinado que fazia compras em nossa loja. Ela era rica e dirigia um Mercedes ou BMW novos, não consigo me lembrar qual dos dois, e trocava de carro a cada poucos anos. Ela também sempre vinha com suas sacolas ecológicas e literalmente empinava o nariz e olhava todos de cima. Além disso, falava com todos em um tom condescendente. Ela já me fez chorar uma vez quando eu a ajudei. De qualquer forma, essa história não é sobre mim. Ela fez amizade com outra funcionária e a usou para conseguir as formas para a SAR que alugávamos de graça, sem pagar o depósito ou a taxa diária de aluguel. Os funcionários podiam alugá-las de graça se ninguém as tivesse reservado. Então ela usava a funcionária para reservar a forma, usava e depois devolvia a funcionária sem pagar. Pelo menos não pagava a loja. Não tenho certeza se houve pagamentos por fora. Não sei como meu chefe descobriu, mas quando descobriu, ele rescindiu o contrato da funcionária por roubo, já que estávamos autorizados a usar as formas para uso pessoal, não para sublocá-las a um cliente. Sem mencionar um cliente rico. Ficamos todos um pouco chocados quando isso aconteceu e depois a Karen continuou fazendo compras sem demonstrar qualquer remorso. Ela sabia que a funcionária, que provavelmente ganhava um pouco mais que o salário mínimo e tinha uma família para sustentar, foi demitida, mas não se importou. Boa sorte tentando convencer as pessoas de que isso é uma violação da ADA, amigo. Há um restaurante local de hambúrgueres que ganhou muita atração depois de aparecer em um programa de comida. Já era loucamente movimentado, mas isso só intensificou a situação. É péssimo quando estou com vontade de comer lá, mas tanto movimento significa que eles vão ficar por aqui por muito tempo. Cerca de um ano atrás, um cliente foi à mídia. Segundo ele, o restaurante violou seus direitos ao não permitir que ele entrasse com seu cão de serviço. Não sei por que ele pensou que não seria desmascarado. Este lugar está sempre cheio. Está sempre lotado, exceto pelos 5 ou 10 minutos após a abertura, quando as pessoas começam a entrar para fazer pedidos e procurar mesas. Ele foi rapidamente desmentido por várias testemunhas que afirmaram que ele e seu cão foram autorizados a entrar, e então o cão não parava de latir para todos. Tentou fugir repetidas vezes, mas estava na coleira, então nunca escapou. Tentou atacar os clientes. Atacou o garçom. O homem não negou nada disso. Ele até insistiu dizendo que tinha direitos e que seu cão nunca morderia ninguém. Até onde eu sei, ele está banido permanentemente do restaurante e ainda está tentando ganhar a simpatia do público. Edit, eu deveria ter colocado cão de serviço entre aspas, RS. Eu achei que estava óbvio que eu acho que não é, por causa do comportamento ultrajante do cão. Um dos meus familiares se qualifica para ter um cão de serviço, mas ficou desanimado com o custo da arrecadação necessária. Eu sei que algumas pessoas treinam seus próprios cães de forma eficaz, mas este cão parece ser muito reativo para ter recebido qualquer treinamento. Cretino mimado se recusa a pagar minha irmã por mais de um mês de babá. Acordei esta manhã e lembrei-me desta história aleatoriamente enquanto tomava café. Isso aconteceu quando minha irmã era adolescente. Ela começou a trabalhar como babá para ganhar dinheiro depois da escola e nos fins de semana. Em um momento, ela foi contratada por um pai solteiro para cuidar de seu filho pequeno. Este garoto era, sem dúvida, um pestinha. A mãe dele aparentemente o abandonou quando ele era um bebê, e o pai não o disciplinava de forma alguma. O pai era um homem muito ocupado e frequentemente não chegava em casa até tarde. Então, minha irmã acumulou muitas horas cuidando do filho dele. Não me lembro quais eram as tarifas dela na época. Mas lembro que eram muito justas, se não mais baratas que a maioria. Minha irmã dizia que, para conseguir um trabalho de babá, às vezes você tem que baixar suas tarifas para ser contratada em vez de outros adolescentes que estavam tentando fazer o mesmo. Compreensível.
Mas esse pesadelo de criança que minha irmã tinha que cuidar era simplesmente horrível. Ele estava bastante acima do peso para um garoto de 7 anos porque se recusava a comer qualquer coisa que não fosse comida não saudável. E o pai sempre comprava para ele. Sua dieta consistia principalmente em hambúrgueres, burritos e pizza, acompanhados de muito refrigerante doces. Minha irmã uma vez tentou fazê-lo comer vegetais cozidos no vapor, e o pestinha ligou para o pai chorando que queria comida não saudável. O garoto também não fazia a lição de casa, só queria comer e jogar videogame o dia todo. E ele não só tinha uma boca suja, como também era frequentemente violento. Ele atacou minha irmã e tentou arrancar o cabelo dela, só porque ela o venceu em um jogo de corrida de videogame. Minha irmã estava no limite. E o pai do pestinha não a tinha pago desde que ela começou, um mês antes. Minha irmã fez com que ele assinasse um documento escrito que indicava quantas horas ela trabalhava, todos os dias em que fazia babá. Mas ele ainda não estava pagando. Ele continuava dando desculpas, dizendo que só precisava de tempo, que pagaria em breve, etc. Mas eventualmente minha irmã disse a ele que ou ele pagava, ou ela sairia. Bem, eles discutiram e ele não queria pagar de jeito nenhum. Minha irmã disse tal pai, tal filho, porque ela podia ver de onde o filho tirava seu senso de direito. Minha irmã voltou para casa chorando, e meus pais foram até a casa do pai mimado para exigir que ele pagasse. Ele riu na cara deles. Mas aparentemente ele não conseguia encontrar outra babá, porque estava ligando e implorando alguns dias depois. Mas ele ainda não queria pagar. Meu pai então disse ao cara que não havia chance alguma de permitirem que minha irmã voltasse para sua casa, e estavam se preparando para levá-lo ao tribunal de pequenas causas por não pagar minha irmã. A menos que ele pagasse o que devia. Tínhamos as assinaturas dele em todas as horas que ele havia aprovado. E ele perderia ainda mais se fossemos ao tribunal. Ele apareceu cerca de 1 hora depois, entregou relutantemente um cheque aos meus pais e nos chamou de ladrões por forçar um pai solteiro trabalhador a pagar. Meu pai o repreendeu por contratar uma babá sem intenção de pagar. E o chamou de escroto. Agora, isso não termina aqui. Minha irmã, 2 semanas depois, denunciou anonimamente o pai mimado ao CPS. Eles investigaram, e o homem quase perdeu o filho. O garoto estava extremamente insalubre por causa de toda a comida não saudável, ele teria que repetir 1 ano na escola, e precisava de terapia para sua raiva. Além disso, minha irmã era a única que fazia qualquer tipo de limpeza por lá. Então, nas 2 semanas desde que minha irmã não trabalhava lá, o lugar estava uma bagunça. O CPS levou o garoto até que o pai pudesse resolver tudo. Minha irmã descobriu tudo isso através de várias pessoas. E ela ficou de olho neles por um tempo, puramente por vingança. Mas o pestinho acabou perdendo muito peso, e os vizinhos ouviam gritando várias vezes que queria comida não. Cunhada despedaçou a família. Cerca de 9 meses atrás, eu postei uma história sobre minha cunhada no R-Wed Enxame. Alguns comentaristas me encorajaram a escrever um post mais longo sobre ela e sugeriram este subespecífico para postá-lo. Isso ficou nos meus rascunhos por muito tempo e finalmente decidi postar. Antes de começar, quero apresentar os envolvidos. Tenho 2 irmãos mais velhos. O irmão mais velho vou chamar de Allen. O segundo mais velho, filho do meio, será Connor. Allen é casado com uma mulher que vou chamar de Lily. Connor é casado com uma mulher que vou chamar de Cara. É difícil saber por onde começar, mas acho que será pelo background que sei sobre Cara. Cara é da Califórnia e vem de uma família abastada. Ela frequentou escolas particulares do jardim de infância ao ensino médio antes de ir para uma Ivy League. Não quero ser uma dessas pessoas, mas ela nunca teve um trabalho de verdade. Ela era uma influenciadora antes de isso ser uma coisa, blog, podcast, Instagram, etc. Ela não teve sucesso nisso. Ela realmente vivia às custas dos pais. Aos 30, eles basicamente disseram que parariam de apoiá-la financeiramente. Ela se casou com seu primeiro marido pouco tempo depois. Pelo que pude perceber, ela cortou contato com os pais após o casamento, que presumi que eles pagaram. Também parece que ela parou de falar com os irmãos naquela época. Apenas fazendo suposições, ela estava irritada por não poder mais se aproveitar dos pais e os irmãos estavam do lado dos pais, os irmãos parecem ter sucesso em suas carreiras.
Seu primeiro casamento durou apenas 1 ou 2 anos antes do divórcio. Não tenho certeza do motivo exato do divórcio. Depois ela teve um namorado sério com quem morou junto. Pouco depois de terminar com o namorado, ela começou a namorar Connor e as coisas ficaram sérias muito rápido. Agora, minhas experiências com Cara. A primeira vez que conheci Cara foi interessante. Já conheci os pais de Só antes, e sempre fico um caco de nervos e andando sobre ovos. Sinto que até as pessoas mais confiantes ficariam um pouco ansiosas ao conhecer os pais de seu futuro cônjuge pela primeira vez. Cara não era assim. Ela conheceu todo mundo em um casamento de família como acompanhante de Connor. Ela era muito confiante, mas isso nem sempre correspondia à sua competência. Como ela confiantemente se virava para alguém e dizia o nome ou a informação errada. Lembro que ela se aproximou de minha prima e disse o nome errado: ouvi dizer que você é advogada. Minha prima corrigiu gentilmente sobre seu nome e ocupação. Quando ela fez isso, Cara deu uma risada, revirou os olhos e continuou a conversa. Ela estava muito à vontade conosco e disse algumas coisas que eu pensei não diria isso ao conhecer alguém pela primeira vez, mas deixei passar. A primeira vez que ela conheceu minha esposa foi uma experiência totalmente diferente. Minha esposa não estava no casamento mencionado anteriormente, pois estava trabalhando naquele dia. Minha esposa é de descendência samoana. Cara é branca. Quando a conheceu, Cara imediatamente a bombardeou com uma série de perguntas: de onde você é? Ah, bem, o que você é? Não estou perguntando sobre sua ocupação. Qual é a sua etnia? Quando finalmente descobriu que minha esposa tinha descendência samoana, ela fez um comentário de que ela era como uma moana da vida real e depois fez comentários perguntando se o irmão dela jogava futebol e se a família estendida dela construía canoas. Minha esposa apontou gentilmente que as perguntas eram baseadas em estereótipos e um pouco racistas. Cara retrucou: eu não sou racista, tenho todos os tipos de amigos que são pessoas de cor. Ok, Cara, isso não significa que você não é racista ou, no mínimo, que tem perguntas e comentários inapropriados. Depois, houve o casamento de minha esposa e eu. Basicamente, eu dancei com quase todos os membros da família, incluindo Connor. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Cara dizendo que ela não gostava que Connor dançasse com outras mulheres e que dançar comigo o deixou desconfortável. Eu fiz um post sobre isso alguns meses atrás. Ela também foi francamente rude com os filhos de Allen, ele tem 2. Por exemplo, estávamos jantando um verão e um dos filhos de Allen caiu e ralou bastante o joelho. Ele tinha 3 ou 4 anos na época e começou a chorar alto. Você sabe, comportamento típico de criança. Karen revirou os olhos, olhou para mim e disse: ele não é tão dramático? Não, ele é uma criança. Inferno, eu conheço uma boa parte dos adultos que chorariam com uma queda dessas. Minha esposa e eu também temos gêmeos. Francamente, tentei mantê-los longe de Cara. Nossos gêmeos nasceram 4,5 meses antes do primeiro filho de Connor e Cara. Um dos nossos gêmeos acontece de ter um nome com a mesma primeira letra do primeiro nome deles e são um tanto semelhantes. Pense em Hector e Henry. Não tínhamos ideia do que eles estavam escolhendo. Quando anunciamos os nomes, Cara fez um escândalo. Tipo, minha família está visitando no quarto do hospital, todos estão animados, e vemos Cara sair de repente do quarto. Connor a seguiu. Ele voltou e disse que ela estava chorando e nós estávamos tipo lágrimas de felicidade? Tipo, pensando que será ela em alguns meses. Não. Nós roubamos o nome do bebê dela. Nem sabíamos qual era o nome do bebê deles e não compartilhamos o nosso com ninguém. Nosso nome é um nome de família, o deles é apenas um que eles gostam. Não é nem mesmo o mesmo nome, apenas a mesma letra. Ela acabou usando o nome de qualquer maneira. Connor e Cara agora têm 2 filhos juntos. Realmente não gosto de criticar mães porque a paternidade é difícil. No entanto, ela não é maternal com as crianças. Nas poucas vezes que interagi com ela enquanto ela estava com os filhos, ela não os envolve de forma alguma.
sem conversas, sem fazer caretas, sem brincar, etc. Ela parece completamente desinteressada em seus filhos. Tem uma prima que mora perto deles e envia seus filhos para a mesma pré-escola que eles enviam os deles. Foi comunicado que o mais velho, que agora tem 4 anos, tem algum tipo de problema comportamental. Chegou ao ponto de as pessoas não os convidarem para playdates, festas de aniversário, etc., e cara se recusa a buscar qualquer tipo de ajuda para ele porque todos são haters e ele é perfeito. Novamente, sei que a paternidade é difícil, mas como alguém que tem 2 filhos praticamente da mesma idade, realmente me dói que ela não esteja buscando ajuda para ele e que ele esteja sendo excluído por causa disso. Provavelmente poderia escrever um livro sobre a merda absoluta que passamos, e provavelmente estou esquecendo algumas coisas. É apenas difícil de lidar. Edit, originalmente incluí isso, mas deletei já que o Reddit parecia irritado com o comprimento do post. Pouco depois do primeiro filho deles nascer, cara decidiu se mudar para o outro lado do país. Ela não tinha nenhum motivo para isso. Eles arrumaram as coisas e Connor deixou sua família e amigos. Realmente acho que essa mudança foi para isolá-lo de nós. Allen e eu basicamente não temos contato com ele. Meus pais tentam falar com ele pelo menos uma vez por mês, mas o relacionamento está estremecido. Cara é realmente uma pessoa odiosa e rancorosa. Há várias coisas verdadeiramente odiosas que ela disse a quase todos os membros da família que eu não incluí apenas devido ao doxing. Tem sido honestamente horrível. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!